amigo, né? Nós estamos aqui no nosso programa Pensamento e Cultura, e uma das coisas que alguns amigos me pedem constantemente é que eu fale um pouco sobre o que seria a chamada ideologia de gênero. Ora, todos nós sabemos, né, que esse assunto é um assunto controverso, é um assunto polêmico, né? Eu não tenho pretensão nenhuma aqui de encerrar essa questão, mas me parece que nós estamos vivendo um momento histórico no mundo em geral e no Brasil de uma maneira muito peculiar, onde existe um certo trabalho de se impor determinados pensamentos que são considerados politicamente corretos, né, para a sociedade em geral. Então, a ideologia de gênero é a ideia, né, o modo de pensar e de compreender a realidade humana como uma mera construção social. Ou seja, o ser homem e o ser mulher, o que mais tem importância e relevância em tudo isso, né, é a história pessoal de cada um, feita de escolhas, de decisões, e, portanto, nesse contexto, nesse ambiente, né, social que o ser humano veio. Ou seja, o dado, né, biológico, a estrutura física e o dado biológico, procura-se colocar que tem menos relevância. Já que o ser humano é um ser dotado de capacidade de pensar e de fazer escolhas, muitos até defendem a ideia de que nós devemos lutar contra essa ditadura da natureza, como se por causa de uma estrutura biológica, é como se aquilo já me definisse como homem e como mulher. E, portanto, é a ideia de que a melhor coisa a se fazer, né, por exemplo, é educar as crianças para a liberdade. E, portanto, em vez de eu chamar de menino e de menina, em alguns países do mundo isso já está acontecendo, eu chamo simplesmente de criança. Eu procuro, de uma forma cada vez mais neutra, digamos assim, deixar aquela criança crescer, se desenvolver de acordo com as suas tendências e aptidões, né? E fazer as suas escolhas no seu futuro, ela que decida se ela quer ser homem, se ela quer ser mulher, né? E mesmo em todo esse processo, se ela mudou e depois quiser mudar novamente, enfim, isso é uma questão apenas de decisão, né? E dependendo do contexto social e de como a pessoa vai se construindo no decorrer da história. Então essa ideia de que a identidade do ser humano, o seu gênero, é uma construção, é resultado de um processo construtivo e não algo dado pela natureza, né? Algo onde constitutivamente, estruturalmente, até pela sua estrutura biológica, ela já teria isso. Bom, evidente que no meu entendimento isso é um pensamento extremamente complicado, é por isso que a gente diz que é uma ideologia, porque não é simplesmente uma demonstração e uma prova, ou seja, isso é resultado de uma certa maneira de ver o mundo, de uma concepção de ideias, né, de uma certa forma de julgar e analisar as coisas, partindo de determinados pressupostos profundamente questionáveis, principalmente de coisas até arbitrárias. Como que eu posso concluir que o ser humano, no seu aspecto biológico, ou seja, a estrutura física, né, biológica ali da pessoa, isso não diz nada sobre o seu ser homem e ser mulher. Principalmente se nós partimos do entendimento que o ser humano ele é uma unidade. Quando nós falamos de corpo, quando nós falamos de mente, alma ou espírito, inteligência, memória, principalmente corpo, né, mente, alma, espírito, são dimensões do ser humano, mas no fundo nós somos uma pessoa, nós somos um indivíduo, um ser pessoal com características próprias, etc., dentro dessa espécie que é a espécie humana. Então, se por um lado eu tenho toda uma pessoalidade e individualidade, por outro lado eu tenho elementos comuns, né, com os outros seres em geral e com essa espécie que eu faço parte, que é a espécie humana. Então, como que eu posso dizer que essa dimensão física, né, o ter um pênis ou uma vagina, e essa estrutura biológica não diz nada? E que se o ser humano quiser simplesmente mudar isso, né, e transformar isso, é um direito dele, etc.
Por quê? Por que disso? Porque o ser humano é capaz de pensar e fazer escolhas, mas o pensar e fazer escolhas tem limites, não existem limites? Tem parâmetros, referências? Então, eu sei que tudo isso é muito difícil de responder, mas me parece também muito arbitrário dizer que a identidade do ser humano é um mero construto social, e resultado dessa construção histórica que vai ocorrendo na vida de cada um. Então, por que desprezar? Por que dizer que o dado biológico não diz nada? Se sou uma unidade, se o ser humano é uma unidade substancial, o meu ser corpóreo, a minha estrutura biológica e física já revela algo e aponta algo do que eu sou. Isso independente, veja que eu não estou entrando em questão nem aqui de esfera religiosa. Evidente que do ponto de vista cristão é uma coisa um pouco mais delicada, porque cremos que Deus existe e que tudo que existe foi pensado por Deus. Deus que pensou essa realidade do homem, da mulher. É óbvio, no decorrer do pensamento cristão existiram muitas discussões e debates, até hoje tem, mas existem pontos fundamentais calcados na Sagrada Escritura e na Sagrada Tradição que mostram de que eu não sou obra do acaso e muito menos de uma mera construção. Então, se por um lado a subjetividade humana, a interioridade humana, a própria sexualidade humana, envolve vários aspectos e questões e com certeza não é uma coisa simples de ser resolvida, por outro lado me parece que a ideologia de gênero ela também não resolve nada. É muito mais o ser humano muitas vezes tentando estabelecer as suas opiniões, o seu modo de ver o mundo, do que realmente uma verdade tão clara que vem se impor a nós pelas suas evidências e clarezas. Então, repito, se por um lado existe todo um questionamento, é tão difícil explicar a subjetividade, a vida interior, a identidade de cada um, essa dimensão pessoal de cada um, O ser humano que é um mistério para si mesmo, em todos os seus aspectos sexuais, espirituais, nessas vivências interiores, e reconheço que isso é muito difícil, porque envolve várias questões. Por outro lado, me parece uma simplificação muito grande dizer simplesmente que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, mas que na realidade cada um se constrói. Então eu acredito que deveria existir pelo menos uma liberdade de pensamento, uma liberdade de expressão, onde as pessoas pudessem de fato manifestar a sua cosmovisão, a sua visão de mundo, a sua concepção de ser humano e de sociedade, e através do diálogo que possa existir um debate sincero, porque é muito difícil dialogar e debater quando você discorda do outro e pelo simples fato de discordar você já é taxado de intolerante e preconceituoso. Isso não é debate, isso não é diálogo. Isso já é uma acusação e um julgamento que já foi pré-estabelecido. E, infelizmente, parece que no nosso país, em muitos lugares, isso está acontecendo. Agora, seria importante também fazermos um estudo histórico de onde vem a ideologia de gênero. Como que determinadas opções políticas e filosóficas que foram sendo feitas a partir do século XVIII, XIX, início do século XX, foram gestando esse modo de conceber o ser humano, a realidade humana e a sexualidade humana. Então nós precisamos de fato estudar toda a crítica à família que foi se estabelecendo. E aí vem essa ideia de que nós temos o casamento tradicional, a família tradicional e outros. Família é família, casamento é casamento. Isso precisaria ser discutido e analisado, mas hoje é proibido falar dessas coisas. E, portanto, vários autores e opções de escolhas foram sendo feitas aí nesses séculos que eu mencionei. Todo o material foi se estabelecendo, material que eu digo de reflexão, e a partir disso foi se estabelecendo também determinadas decisões políticas e se impondo tudo isso, até chegar ao ponto que hoje nas nossas escolas, tanto em São Paulo e em outros lugares, já é ensinado isso para as crianças. Nós precisaríamos analisar onde isso foi implantado, em alguns lugares, as consequências de tudo isso.
né, de você então viver, por exemplo, casar estrangeiro, que já pressupõe essa questão do gênero, né? Ou seja, um menino que virou menina, a menina que virou menino e que depois resolvem namorar depois que mudaram. Né? Mas a pergunta é, até que ponto essa mudança é possível? Até que ponto de fato é possível você negar a sua estrutura natural? Enfim, são reflexões que precisam ser feitas e é necessário existir liberdade de pensamento para se fazer essas reflexões. Tá? Obrigado pela sua atenção e me parece que esse é um assunto que cada vez mais vai gerar bastante polêmica, bastante questões, mas eu acredito que a gente tem que deixar de lado um pouco as nossas paixões, as nossas ideologias e fazer uma discussão um pouco mais racional, né? E apresentando de fato argumentos válidos e não falácias. Obrigado pela sua atenção e repito que você possa procurar realmente textos, livros, né, na internet. Você pode encontrar muita coisa nesse sentido, mas eu pediria que você olhasse dos dois lados. Não só aqueles que de fato são a favor da ideologia de gênero, mas também pessoas que têm um estudo muito sério e que mostra de onde veio tudo isso, né, e quais são os pressupostos que estão por trás disso, tanto no sentido filosófico, quanto no sentido político, ideológico e até econômico. Tá? Abração e tudo de bom.